Então, bom dia. Uma coisa é, esse tema de sociedade é um tema tão importante porque nós já falamos dele aqui em outras aulas, quando a gente fala, a gente até cita alguns exemplos de alguns professores que, apesar de ter dedicado a vida toda, terem tido essa vida, né, totalmente dedicada, toda altruísta no mundo, e, de repente, tiveram doenças bastante difíceis. E aquele lugar que eles falam, ainda bem que eu estou tendo essa doença nessa vida, porque eu tenho a capacidade de entender, né? Então, eu acho, e é sobre isso que a sociedade fala, né? Que a maneira como nós integramos isso na nossa vida é que permite. O que foi? Não estou mudo. Vocês me escutam? José, me escuta? Sim, sim, Lama. Não, seu coisinho que está desplugado lá. Porque o Almir está dizendo que o som não está saindo para ele, tá? Pronto. Desenvolver é muito difícil, eu entendo que é muito difícil para as pessoas em geral, até mesmo para os praticantes do Dharma, acredito. Porque estudar uma coisa teórica e ser paciente ele mesmo de uma enfermidade e aceitar a enfermidade como um processo de pacificação e purificação de muitos karmas acumulados ao longo de muitas vidas. Então, é um tema bastante delicado, mas, no entanto, se nós tivermos a habilidade de contemplar isso, meditar sobre isso, isso vem muito de encontro com as orientações que o Sua Santidade Sakyatrizi tem nos oferecido desde o início da pandemia, quando ele disse que era o momento de nós não adensarmos nossos pensamentos, as nossas emoções, dada a insegurança, o desconhecimento, tudo que há sobre Covid até hoje, mas ao invés disso, que nós devemos gerar uma mente tranquila, lúcida, serena, pois a partir daí o sofrimento se torna menor. Então essa é a ideia, né, de trazer essa temática como workshop. O texto que está lá na biblioteca Wisdom Light, biblioteca Sakya, ele é bem claro, ele é curto, direto, mas a intenção do workshop é nós usarmos o texto como texto raiz, mas aprofundarmos um pouco mais alguns pontos, né, para isso é um workshop, sobre como que a gente pode sustentar uma mente serena, uma mente lúcida, uma mente pacífica, ou como a palavra que Sua Santidade usou, uma mente relaxada, né, que se não adensa dentro das preocupações, dos medos, assim por diante, de uma enfermidade. Ok? Agora, uma coisa que ficou muito legal nessa transcrição desse ensinamento de Sua Santidade, porque é uma transcrição, é a sequência como ele colocou sobre isso. Então, para quem está fazendo o curso, fazendo o curso do Bhakti na quinta-feira, para quem está no grupo de estudos, estudando, revendo o texto, Melodia do Senhor Gentil, de Dapa Geltsin, que na verdade é o texto Partindo dos Quatro Apegos. Eu acredito que esse workshop também vai contribuir muito a uma amplitude maior, a um alargamento da nossa compreensão e também oferecendo a possibilidade de reflexões novas. Isso é muito importante para nós. Então, eu gostaria de começar esse workshop com uma sessão de
de meditação. E eu vou conduzir essa meditação justamente para que a gente possa a título de exercício mesmo. E também fazendo uma ligação disso tudo com o conhecimento que hoje nós temos da neurociências sobre o quanto um estado mental feliz, vamos colocar a palavra feliz inicialmente, mas depois a gente elabora melhor isso, contribui para nós mantermos um estado físico saudável. Uma vez que, se nós mantivermos estados emocionais, estados mentais, emocionais muito inquietos, muito densos, com profundas preocupações, medos, inseguranças e assim por diante, esses, principalmente com sentimentos negativos, como raiva, ódio, inveja, ciúmes, e assim por diante. Hoje nós sabemos que esses estados mentais promovem um aumento no volume de hormônios inflamatórios no nosso sangue, e isso promove e ajuda a desenvolver vários tipos de enfermidades, ou até tornar mais difícil um tratamento que seja que a gente possa estar fazendo. Então, isso tudo vem de encontro à fala de sua santidade. Porque sua santidade pode estar usando uma expressão: se nós mantivermos um estado mental feliz, nós podemos ter enfrentamentos mais fáceis, né? Enfrentar momentos difíceis de uma maneira mais fácil. Se nós cultivarmos uma mente densa, com emoções afetivas fortes, o momento, seja qual for o que nós estivermos passando, também vai ser mais difícil. E isso, na linguagem das neurociências, hoje a gente entende. Se eu tiver o enfrentamento de um processo, de uma enfermidade, todo o cuidado médico, técnico que eu posso estar recebendo, se eu for protagonista junto, eu posso diretamente ajudar a promover o restabelecimento da minha saúde. Mas se eu mantiver uma mente com medo e outras emoções aflitivas durante o tratamento, eu posso eu mesmo ser uma barreira, né, para que o tratamento evolua de uma forma mais harmoniosa. Então, eu acho muito lindo quando o budismo em si dialoga com a ciência, principalmente dentro da área da educação e da saúde. Então, tudo isso vem nesse sentido, nessa fala da sua santidade, né? Para que a gente desenvolva uma clareza maior sobre todas essas situações diferentes. E também tem aquela velha frase, né? Você está doente, mas você não é a doença. Esse é um ponto extremamente importante para entender. Nós podemos sim ter enfermidades, mas nós não somos a enfermidade. Aí é justamente esse entendimento que a gente vai desenvolver, corpo e mente. Então, o corpo pode estar doente, pode estar passivo de uma enfermidade. Mas a nossa mente, essa mente primordial, ela nunca é contaminada, nem pelos pensamentos negativos, nem por nenhum contaminante. A mente que se contamina é essa mente mais, vamos dizer, rasa, para usar a palavra muda. Então, por isso o sentido que há sempre o recurso de eu voltar, me aproximar cada vez mais, né, da natureza da minha própria mente. Porque ela é primordialmente intocável. Então, sempre que nós desenvolvemos recursos, e isso obviamente a gente vai estar falando agora sobre as práticas contemplativas, de saber voltar, me aproximar o máximo possível do meu estado de uma serenidade mental, de uma lucidez mental. E isso é importante. Então, por isso que
A gente vai começar fazendo uma sessão de meditação. Eu vou fazer ela guiada para direcionar ela no sentido que a gente vai estar abordando durante o workshop. E provavelmente durante o workshop a gente vai fazer pequenas outras, né, para fazer isso. Agora, lembrando que quando a gente fala de enfermidades e abrir isso numa leitura mais ampla, eu posso estar falando, normalmente nós falamos de adoecimentos na questão física, né? Mas lembrando que nós temos um corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, por exemplo, na antroposofia, a gente fala que quando uma enfermidade se manifesta no nosso corpo, ela já era conhecida, mas nós não prestamos atenção nisso. E isso vem diretamente de encontro ao que a sociedade está falando. Então, todas as vezes que nós percebemos uma mente cansada, né, muitas preocupações. Essas preocupações vão gerando muitas emoções, uma confusão total de emoções. Essas emoções, se não encontrar diálogo dentro de uma espiritualidade, aqui lembrando sempre que espiritualidade não está falando de religião, religiosidade, mas de espiritualidade está falando o quão nós somos capazes de nos manter em um ambiente mental onde as nossas qualidades inerentemente humanas estão à disposição. Então, a espiritualidade aqui está muito associada com as nossas qualidades humanas inerentes. O amor, a compaixão, a generosidade, a tolerância, a paciência, o acolhimento, e assim por diante. E essas virtudes que eu acabei de dizer, primeiro exercendo ela em relação a nós mesmos, para que nós tenhamos consciência delas e daí nós externamos isso. Então, quando a antroposofia fala que o adoecimento físico já era conhecido, e no Dharma a gente fala que nós devemos, através de uma consciência introspectiva, vigiar a qualidade dos nossos pensamentos, zelar por termos sempre emoções positivas, por exemplo, o amor, a compaixão, a generosidade, tudo isso são pensamentos e emoções positivas. Então, quanto mais nós conseguimos permanecer nesse lugar, né, nós, na neurociência, estamos dizendo, estamos mantendo todo o nosso sistema endócrino equilibrado e o nosso sistema autoimune equilibrado. Quando o nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual se adensa com muitas preocupações, com emoções aflitivas e com não uma falta de diálogo com aquilo que é mais, vou usar a palavra sagrado, mas sagrado não referente à religião, religiosidade, mas sagrado nas nossas verdadeiras qualidades humanas, nossas habilidades, assim por diante. Então, quanto mais nós mantemos isso elevado, nós reduzimos em muito, muito a exposição dos adoecimentos em nós. Então, tudo isso está ali nesse texto, Sua Santidade, obviamente. Mas é bom que a gente abra o texto e vá falando, olha, isso aqui pode ser lido nessa, uma maior amplitude, essa é a intenção do workshop. Tá bom? Então, a gente vai meditar um pouquinho, tá? E aí a gente retoma o assunto, aí a gente vai abrir o livro e a gente vai usar o livro, a gente vai projetar ele, e aí a gente vai pegando algumas coisas, aí a gente volta para o diálogo, volta para o livro, volta para o diálogo, assim, perguntas, respostas, a gente vai fazer workshop já interagindo o tempo todo, para ficar mais dinâmico. Tá bom? Então a gente pode começar. Só para organizar um pouco o dia de todo mundo, a gente vai fazer essa sessão até o meio-dia, daí a gente para, almoça, 2 horas a gente retoma e termina assim. Tá bom? Então, nós podemos desenvolver uma postura que nos ofereça uma experiência de conforto e bem-estar. Primeira coisa, para que nós não tenhamos dores, porque as dores vão acabar chamando muito a nossa atenção e nós não adentramos no aspecto de meditar. Então, cada um de vocês, sejam almofados ou em cadeiras, assumam uma postura
Minimamente tendo sua coluna reta, seus ombros nivelados, sua nuca alinhada com a coluna. Se estiver nas cadeiras, os pés, a sola dos pés totalmente em contato com o chão. E estiverem almofadas com as pernas cruzadas, aí veja de uma maneira que não lhe cause dormências ou dores no joelho. Então, tendo assumido uma posição que lhe ofereça conforto e bem-estar, nós começamos fazendo 3 respirações longas e gentis, e depois retomamos a nossa respiração normal, lembrando que, durante todo o exercício, nós, se possível, devemos respirar pelas narinas, e a cada exalação, nós devemos continuamente relaxar o corpo, soltar o corpo. Se houver a necessidade de fazer pequenos ajustes na postura, pode fazer, mas o faça de uma maneira bem sutil, bem gentil, e sempre acompanhado da sua respiração. Também, a cada exalação, vamos deixar ir todo e qualquer emoções, preocupações. Simplesmente vamos dar liberdade para que as preocupações e emoções possam fluir junto com a respiração, e aquelas que devem ir, aquelas que ficarem, nós acolhemos. Mas devemos, durante todo o processo de exalação, relaxar, deixar nosso corpo totalmente relaxado, sem, no entanto, desfazer a postura. E também alguma emoção que esteja aí muito forte, exale ela, permitindo que você se torne livre dessas emoções mais aflitivas. Então podemos começar respirando, e ajuda muito se, no começo, conscientemente, você respirar no abdômen, e assim ajuda que o diafragma solte. E assim, à medida que nosso corpo vai relaxando, nós observamos a nossa postura. Se houver necessidade de ajuste, faça. Respire na barriga, ou seja, no abdômen. Se necessário for, pode fazer respirações longas mais vezes. E a cada exalação, soltando, relaxando. E assim, gradualmente, vamos trazendo a nossa atenção para as sensações do nosso corpo durante a respiração. E assim nos sentindo mais presentes no momento presente, sentindo o nosso corpo, vivenciando o nosso corpo. E gradualmente vamos trazendo a nossa atenção às nossas narinas. E vamos nos aproximando cada vez mais do movimento da nossa respiração. Percebendo o ar entrando pelas nossas narinas, preenchendo nossos pulmões. O nosso abdômen naturalmente se expande.
nosso corpo se revitaliza. A pausa. O corpo relaxa, o abdômen contrai, o ar saindo dos pulmões. E novamente sentimos o ar passando, saindo pelas nossas narinas. E assim, aproveitando esse movimento da nossa respiração e desenvolvendo uma atenção, uma tensionalidade mais presente, podemos acompanhar 10 ciclos de inalação e exalação, focando a nossa atenção nas nossas narinas e acompanhando o movimento da nossa respiração. 10 ciclos. E assim, com a atenção mais presente, mais conscientes do nosso corpo, das sensações, vamos aproveitar novamente a nossa inalação, desenvolvendo a bondade amorosa e compassiva para com nós mesmos. Inalando amor, exalando amor. Inalando compaixão, exalando compaixão. Inalando a bondade e exalando a bondade para com todos os seres e para com nós mesmos. Fazemos isso por alguns instantes até que venhamos a nos sentir em nós mesmos e por nós mesmos. Amados, protegidos, acolhidos, seguros e protegidos nesse momento presente. E assim nós percebemos que, à medida em que nós somos capazes de sustentar a nossa atenção em uma tarefa ou uma das nossas qualidades específicas, nós percebemos que
o fluxo de pensamentos que estão aí, sempre estarão, já não nos incomodam mais, já não nos causam tantas confusões. À medida em que nós não nos identificamos com eles, não dialogamos a eles, não reagimos a eles, apenas ao sustentar a nossa atenção em nossa respiração, em nossas sensações, e elegermos as qualidades, como fizemos da bondade amorosa e compassiva, e olhamos para ela, para essas qualidades com a nossa atenção, nós vivemos essas qualidades. E assim, aquele fluxo de pensamentos confusos, de emoções confusas, elas perdem totalmente sua força, porque somos capazes de reter a nossa atenção em aspectos positivos e construtivos. Isso traz equilíbrio ao nosso físico, ao nosso mental, ao nosso emocional e ao nosso espiritual. E assim, por alguns instantes, nós experienciamos o nosso próprio refúgio, o lugar para estar, permanecer, e a partir de onde nós podemos ressignificar e reelaborar nossas ações, as nossas ações, no momento e com o propósito de elas serem positivas e construtivas e harmoniosas. E assim, antes de terminar o exercício, façamos novamente com a nossa atenção no movimento, no fluxo da nossa respiração, mais 10 ciclos, sustentando a nossa atenção no movimento da nossa respiração e, ao mesmo tempo, cultivando um pensamento, uma experiência interior de acolhimento em relação a nós próprios. E assim, para encerrar, nós podemos mexer os dedos das mãos, dos pés, abrir os olhos totalmente. Podemos mover, rotacionar nossos ombros. Podemos nos alongar, nos espreguiçar, mantendo e sustentando essa mente mais lúcida e essa atenção mais presente no momento presente. Muito bom. Alguém quer tirar alguma dúvida disso que fizemos? Ter um olhar mais amplo sobre isso que nós fizemos e qual o benefício de fazer isso dentro da temática que nós estamos desenvolvendo? Alguém quer fazer alguma colocação inicial?
Se tiver, vocês abrem as câmeras. Quem for falar, abre a câmera para eu ver quem quer perguntar. O importante é, todos nós temos esse recurso. E podemos usar esse recurso onde quer que nós possamos estar. Por isso que é muito importante saber minimamente alguma técnica de autocentramento, alguma técnica de relaxamento. E principalmente entender, esse é o foco de todo o workshop, que mesmo que nós possamos estar transbordando de preocupações, de emoções aflitivas de todo tipo, nós temos recursos, sim. E esse ter recursos chama-se atencionalidade. Nós somos capazes de... Não é fácil, principalmente se você estiver envolvido emocionalmente e com um cansaço mental, por diversas razões, aquele momento que a gente já está tão cansado, não quero pensar mais nada. Associado a isso vem emoções muito fortes. Mas, se você treina um pouco todo dia, 10, 15 minutos todo dia, cultivar esse estado mental, cultivar essa técnica de ser capaz de resgatar a você mesmo daqueles espaços mais densos das emoções, dos pensamentos. Isso, como diz no popular, é um santo remédio. Porque se você, em meio a muitas confusões, a muitas emoções, e também estresse físico, você for capaz de respirar, aí você pode dizer, mas respirar, tu não respira, senão estava morto. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando usar a respiração como uma grande aliada a uma experiência de relaxamento. Trazer a sua atenção para a respiração é sair, né, ter a habilidade de sair dos adensamentos dos pensamentos e das emoções que possam estar acompanhando esses pensamentos. E no momento que você faz isso, você ancora a sua atenção, né, na sua respiração, e ao mesmo tempo você relembra de suas qualidades, você relembra que você tem um arsenal de qualidades, e você também tem um arsenal de, vamos chamar nesse momento de virtudes. Então você recorre a isso na sua memória. E você traz isso conscientemente para o movimento da sua respiração. E isso você vai imediatamente perceber que seu corpo vai começar a relaxar, a sua respiração, que já estava bastante encurtada, que é um dos principais sinais que nós estamos nervosos, que nós estamos com muito adensamento de preocupações no campo mental, nós estamos muito confusos, o que fazer, o que evitar, o que adotar, o que deixar ir. E nós vamos lá resgatar a experiência do amor, do acolhimento, e a gente costuma até usar memórias. De repente, lembrar dos nossos pais, do acolhimento, da segurança dos nossos pais, mesmo que a gente possa estar fisicamente longe deles, mas se nós tivermos uma relação bastante estruturada e nós podemos lembrar desse acolhimento, da segurança que nossos pais nos dão, nossa família, esposa, enfim, filhos, trazer esses momentos de alegria, né, intencionalmente. Eu tenho a intenção de recordar disso, porque lembrar disso me traz um eixo, sustenta a minha atenção num momento de leveza, num momento de sanidade, né, num momento de serenidade. E eu permanecer nisso por alguns momentos. É isso. Naturalmente, nós começamos a desenvolver novamente pensamentos mais lúcidos, mais serenos, mais focados, mais positivamente direcionados. E assim eu consigo ver, né, agora eu consigo ver várias opções.
para o assunto que eu tiver que resolver, as decisões que eu tiver que tomar. Passado esse maremoto todo, aí eu posso, intencionalmente, refletir sobre o que é que me trouxe para esse momento de tanta aflição, para o que é que me trouxe para esse momento de tanta preocupação. Essa é a segunda parte, tão importante quanto, porque nada vem por acaso, nada nos acontece por acaso. Todas as coisas que nós vivemos são e sempre serão respostas às nossas próprias ações, do pensar, do falar e do agir. Na filosofia budista, na psicologia budista, isso é base. Não há como desenvolver uma lógica no budismo se nós não reconhecermos isso. Porque é muito fácil nós culparmos outras pessoas. Mas se você analisar bem, olhar bem diretamente, pode ter havido sim outras pessoas envolvidas na conversa, envolvidas na situação. Sim, claro, sempre há. Mas a escolha de como interagir, a escolha de como responder a essas tantas outras pessoas, veio de nós. Nós escolhemos responder desta maneira, agir desta maneira. Então, quando nós somos capazes de sustentarmos o nosso olhar, a nossa atenção em aspectos positivos e construtivos, mesmo que alguém chegue com um mar de coisas confusas ou ruins, nós vamos saber como não nos deixarmos ser envolvidos dentro de tais situações. Isso é uma escolha, sempre será. Mas se nós não cultivamos essa mente lúcida, serena, se nós não aprendemos a lidar e a reconhecer a natureza dos nossos próprios pensamentos, aí a nossa tendência sempre será achar que alguém é culpado. E por achar que alguém é culpado, nós achamos sempre que o outro é que tem que mudar. E nós continuamos na mesma forma de pensar, falar e agir. E isso não vai mudar a situação nunca. Então, por exemplo, se você está enfermo, se você desenvolve uma enfermidade, você não pode culpar os outros porque você está doente. Se você está com colesterol alto, triglicérides alto, glicemia alta, né? Hipertensão, você não pode culpar os outros sobre isso. Você tem que começar a compreender e entender como é que você permite que outros levem você a esse estado. Só que aí, na pegada do pensamento budista, não é o outro. É a minha própria estrutura interna. Os meus apegos, os meus julgamentos, os meus preconceitos, as minhas ganâncias, as minhas ambições. Aí, obviamente, que nas nossas interações humanas, todos aqueles que não navegarem no sentido de suprir a minha necessidade, esses são aqueles que a gente acaba nomeando como inimigos ou dizendo que essas pessoas são responsáveis por isso. E não são. A pegada aqui, né, nesse texto de Sua Santidade, mas ampliando o texto, né, nesse diálogo que a gente está tendo aqui, é justamente nós aprendermos por que é que Sua Santidade fala. Em toda e qualquer situação, por mais densa que seja, mantenha a sua mente no estado presente, relaxado, ou seja, não se deixar emaranhar em tudo isso, para que prevaleça
e se preserve a sua lucidez, sua sanidade e, em termos físicos, a sua saúde. Então, essas são escolhas que nós temos que fazer, não os outros. Aí, se eu ando sempre em companhia de pessoas que cultivam esse tipo de emoções, de falas, de pensamentos e ações no mundo, que promovem toda essa agitação, talvez seja o momento de escolher. Eu não quero mais estar na presença dessa pessoa. Não quero mais ter negócios com essa pessoa. Não quero mais ter essas pessoas como sócio. Né? Não quero ter mais essas pessoas como companheiros. Né? Aí as pessoas falam assim, mas essas pessoas são tóxicas. Nós estamos acusando, nós estamos julgando. O que nós temos que perceber em nós, se nós adotamos uma conduta e queremos preservar essa conduta, porque nós percebemos que essa conduta sempre me faz ter um corpo saudável, uma mente saudável, construtiva, positiva, alegre. Essas são as pessoas com quem eu quero estar. Mas se eu percebo que os ambientes que eu frequento, as pessoas com quem eu ando, as atitudes que a gente tem quando juntos, coletivo, quando eu paro para pensar que isso está promovendo em mim emoções aflitivas, de todos os tipos, confusões mentais, porque eu nunca sei o que é que a gente está ou não está fazendo, porque a gente dá tiro para todo lado, como diz o outro, e começar a perceber que isso está me adoecendo. Só que quando você perceber que está adoecendo, é porque, como diz na tua filosofia, já estava lá faz tempo. Só que na hora que você começa a experienciar alguma enfermidade, a enfermidade coloca a nossa vida em risco, aí a gente parece que as luzinhas amarelas acendem, mas tem muita gente que já não presta mais atenção na luz amarela. Só vai prestar atenção quando a luz está vermelha. Então, esse é o ponto que a gente tem que evitar. A gente tem que evitar deixar aqui o nosso farol interno passa do verde para o amarelo e vai parar lá no vermelho. Mas, infelizmente, a maior parte de nós está deixando chegar no vermelho. E é aí que a gente tem que cuidar. Então, uma maneira lúcida e sadia de fazer isso é uma coisa chamada autocuidado. E eu vou conversar bastante com vocês sobre esse autocuidado. E como que no Dharma nós temos tantas instruções dentro do que nós chamamos de Lojong, do treino da mente, em coisas específicas, justamente para nos instrumentalizarmos. Né? Mas é necessário que se abra na sua agenda diária um espaço. E aqui vem o primeiro sinal amarelo. Já um amarelo bem forte. Quando você acha que você não tem espaço na sua agenda para cuidar de você mesmo. Se você não consegue abrir espaço na sua agenda para cuidar de você mesmo, já é um sinal amarelo bem forte de baixa autoestima. Ou quando você atribui uma estima alta por sucessos externos, em detrimento da sua própria saúde. Aí vai chegar naquele lugar que eu já conversei com vocês em encontros anteriores, onde o paciente terminal vem e fala. Primeira coisa que fala, por que eu? Né? De tantos que alguém tinha para escolher, por que eu? Ninguém escolheu você. Primeira coisa, ninguém escolheu você. O que você está experienciando surge como consequência da maneira como você conduziu sua vida até esse momento. Então, por que eu? É a primeira resposta. Primeira pergunta que se faz. Segundo, o comentário. Agora que eu construí tudo isso,
agora que eu usufruí de tudo isso, eu mereço? Realmente é assim. E não vai ter ninguém lá vingativo para dizer merece. Não, isso é totalmente desnecessário fazer isso. Quando você fala, eu construí tudo isso, agora que eu usufruí disso, isso é consequência do que eu estou falando nesse momento. Se você não abre agenda, há tempo na sua agenda diária para cuidar de você, em algum momento lá na frente, quando você perguntar por que que eu construí, agora que eu construí tudo isso, não vou poder usufruir, é porque na construção de tudo isso, você esqueceu de cuidar do sujeito, que é você, para que você pudesse estar saudável para usufruir daquilo que você construiu lá na frente. Então, isso não é separado, isso é uma lógica. Ação, consequência. Ação, consequência. Causas e condições. Então, todos nós temos inteligência, temos cognição. Então, mesmo que eu não tenha nenhuma formação acadêmica, eu tenho uma sensibilidade para a vida. Então, todos nós, mesmo sem qualquer formação acadêmica, tem um instinto de sobrevivência. Então, se eu vejo que eu estou trabalhando 50 horas por dia, nem existe isso, né? Mais de 24. Mas o que eu quero dizer, eu estou trabalhando muito e começo a perceber o meu corpo ficar fatigado, eu já não durmo direito, não tenho uma digestão direita, minha urina, minhas fezes, meu corpo, eu consigo perceber. E mesmo assim, eu não procuro por cuidados, não procuro, né, cuidar de mim, eu estou optando, é uma escolha, por um adoecimento juvenil. Apesar da pouca idade, eu já estou doente. E posso, se não tomar cuidado, se eu chegar a uma idade um pouco mais avançada, certamente eu vou ter muitas doenças. E pode até ser que uma delas não vai me permitir que eu usufrua de tudo aquilo que eu construí. E a principal dela é não ver os filhos crescerem, se separar da família, e assim sucessivamente. Então, por isso que na antroposofia fala, quando você adoeceu, essa doença já estava lá faz tempo. Só que o seu descaso, o seu descuido para com a sua própria saúde, permitiu que essa enfermidade fosse tomando espaço dentro de você. Até o ponto que agora ela exige uma internação, ela exige, enfim, várias outras coisas. Várias limitações podem surgir. Entende? Isso não é difícil de entender. Quando no Dharma, claramente, qualquer instrução dentro do Dharma começa com uma coisa chamada motivação e intenção. Então, qual é a minha motivação e intenção na hora que eu acordo? E para todas as ações que eu tenho planejado para esse dia, qual a qualidade dessas ações? O que essas ações estão trazendo para mim como sujeito delas? Sou eu que estou fazendo as ações, então são minhas escolhas. Então, qual o resultado que essas escolhas estão trazendo para mim? É uma pergunta simples. Então, o ponto é, quando a gente é jovem, a gente acha que pode tudo. E pode mesmo, pior é que pode. Né? Só que essa liberdade, se não acompanhada de responsabilidade, pode ser que essa liberdade, esse tudo eu posso, acaba em algum momento dessa vida tolhendo de você, tirando de você toda a possibilidade de você vir usufruir de uma vida mais longa e mais saudável. E, voltando no discurso de um paciente terminal,
de poder usufruir de tudo que você dedicou-se, porque foi você que se dedicou, no todo dia, para construir aquilo e que agora você não consegue usufruir. Então, nesse ponto, a medicina budista, a medicina, né, dentro do budismo, eu ia falar medicina tibetana, mas enfim, nesse ponto, eu acredito que o pensar, né, filosófico e da psicologia budista, em muito contribui para que as pessoas possam lucidamente realinhar, ressignificar seus propósitos de maneira, de alguma maneira, ou falei repetindo, né? De uma maneira a construir uma experiência de vida minimamente mais sadia e minimamente mais feliz. Quando no Dharma, no cerne do Dharma, nós usamos a expressão precioso do nascimento humano, eu não vou entrar nesses assuntos, né, na parte da temática, mas esse nosso nascimento humano verdadeiramente é muito precioso. E para todos nós que nascemos um corpo perfeito, uma mente perfeita, ou seja, reunindo todas as causas e condições que nos permitem a construir e edificar uma vida feliz, uma vida onde que a gente possa realizar nossos sonhos, né? Todos nós temos sonhos. Realizar nossos sonhos, mais ainda, que a gente não deve tomar isso como um acaso. Aí vem todo o pensar budista, né? Nossos pensamentos, a maneira como nós lidamos com eles, com suas emoções, enfim, tudo isso cria um contínuo. E nós experienciamos esse contínuo a cada dia. Então, de uma maneira assim mais secular, a gente pode dizer, eu reúno hoje, neste momento, todas as causas e condições que eu preciso para ter uma vida longa, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida positiva e construtiva. Essa é a minha realidade. Ok, o que eu estou fazendo com ela? Aí cabe a cada um decidir as suas escolhas. O adoecimento em si vai ser consequência disso. É óbvio, né, que nós nascemos num corpo humano, ok? Ok. Então, o nosso corpo é biológico, é um ser vivo, né? Tem células, enfim, tem todo mundo trabalhando aqui dentro. Né? E muitos de nós não sabem se temos ou não um genzinho lá dentro, né? Uma epigenética, que vai se manifestar como algum tipo de enfermidade mais grave. Isso são condições genéticas, estão em nós. Né? Mas pode ser que esse genzinho, né? Esse potencial, nunca se desenvolva. E pode ser que ele se desenvolva. Aqui vem uma coisa muito importante. O desenvolver ou não desse potencial de virmos a desenvolver uma doença, a gente fala de genético, alguma ação, eles também carecem de causas e condições para vir se manifestar, para vir a se desenvolver. Muito bem. Essas causas e condições são promovidas por nós mesmos. Então, aqui tem duas coisas. Uma coisa é um potencial genético, né, que nós trazemos, mas a gente não sabe. Né? Hoje em dia, a ciência está muito avançada, consegue-se saber algumas coisas, né? Mas para ter acesso a esse tipo de recurso, carece de muito dinheiro. Mas, enfim, nós temos uma coisa que a gente chama de epigenética. Mas, o importante é saber que qualquer coisa que aconteça aqui dentro pode ser facilitada ou não
pelas nossas maneiras de pensar, de falar, de agir, de interagir diariamente. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Então, cientificamente a gente sabe, né? Se meus pais são hipertensos, a possibilidade de eu ser hipertenso. Se meus pais têm tal diabetes ou isso aqui, há a possibilidade de eu também vir a ter. Então, hoje em dia, a ciência pode nos aconselhar, olha, geralmente isso é feito em anamnese, né? O médico pergunta, você tem pessoas hipertensas na sua família? Você tem pessoas diabéticas na sua família? Você tem pessoas tal, com isso, com aquilo na sua família? Tem. Então, isso são luzinhas amarelas. Então, sabendo que existe esse potencial na linhagem da minha família, eu vou, na melhor da minha possibilidade, não ter ações que venham dar a oportunidade desse potencial que eu trago geneticamente vir a se desenvolver. Aqui já tem uma lógica. A gente aprende com isso. A ciência nos auxilia a fazer isso. Muito bem. Agora, pode ser que na linhagem da minha família eu não tenha nada disso. Então, eu não vou ter. Existe uma outra linhagem, no Dharma a gente fala sobre ela, que é kármica. Então, nós podemos ter construído algumas causas e condições kármicas que, por elas, e de acordo com as escolhas que nós fizemos nessa vida, dar a oportunidade dessas sementes kármicas se desenvolverem e nós vimos a desenvolver doenças. Só que aí, hoje em dia, a ciência também nos ajuda. E uma delas é essa coisa que o Buda fala há 2.500 anos. E, nos últimos 25 ou 30, o avanço de toda a neurociências vem dizer, olha, se você cultiva pensamentos extremamente densos, raiva, ódio, rancor, inveja, ciúmes, ganâncias, ou seja, tudo isso que promove em você reações internas. Externamente eu posso ser assim, uma paz em pessoa, mas internamente aquilo está, como a gente fala no popular, está me consumindo, né? Esse desequilíbrio mental, emocional, pode trazer informações às nossas células e elas virem a se portar de maneira bastante diferente, dado o adensamento, como já mencionei, de vários hormônios inflamatórios, que são, em sua base, hormônios de estresse, e eu começar a desenvolver um teor, níveis altos de triglicéridos, colesterol, e assim por diante. Diabetes. Dado não a minha genética, mas ao meu comportamento mental e emocional. Então, eu, pela minha visão de vida, minha compreensão de vida, pelos meus apegos, pela minha ignorância, cultivo diariamente esses estados mentais e emocionais bastante densos. E aí eu vou, sim, dar oportunidade para vir a desenvolver uma série de enfermidades. E se associado a isso tudo vier álcool, tabaco, droga, enfim, tudo isso que tem um monte no mercado hoje em dia, aí eu associei um estresse mental, um estresse emocional, um estresse físico, e ainda sobre isso, eu ainda estou jogando agentes exógenos, ou seja, o que eu trago de fora e põe para dentro. E o que eu estou fazendo ao fazer isso? Estou dando causas e condições de desenvolver enfermidades graves. De novo, nós estamos falando de escolhas. Nós estamos falando de uma coisa que não é pontual. Ah, hoje eu tive uma emoção forte. Ah, hoje eu tomei uma cervejinha, um vinho. Não estou falando desse tipo de álcool. Estou falando de álcools mais densos. Né?
uma coisa que é pontual aqui, outra ali, dá até a oportunidade. Por exemplo, quando a gente fala naquilo que dentro do Dharma a gente chama do refúgio, dos 5 preceitos do refúgio, não matar, não mentir, não roubar, não se intoxicar, não ter má conduta sexual, são 5 preceitos. Na verdade, são 5 coisas que eu devo observar. Cada um de nós tem a liberdade de observar isso. Também nós temos a liberdade de nos afastarmos disso totalmente. Isso quer dizer a nossa liberdade. Mas aí tem uma coisa positiva. Quando eu me afastar de tudo isso e eu me permitir conscientemente de olhar qual a consequência para a minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde emocional, quando eu, fazendo o exercício da minha liberdade, me afasto de tudo isso e tenho ações totalmente contrárias a esses preceitos. Eu vou experienciar a consequência disso. Na experiência da consequência, ainda eu tenho a escolha. Não vou fazer mais isso. Ou perceber, olha, existe prazeres nesse distanciamento. Mas hoje eu começo a experienciar que eu estou sofrendo as consequências disso. Aí, de novo, é uma escolha. Vou continuar fazendo ou não vou mais fazer? Escolha. O tempo todo são escolhas. Agora, se eu, além de tudo, não der a mim, aí que eu falei no começo, se o meu autocuidado, se a minha autoestima for baixa, e o meu apego às experiências for forte, dificilmente, muito dificilmente, nós vamos oferecer a nós mesmos a oportunidade de observar o que está acontecendo. Aí pode ser que lá na frente, quando as consequências surgirem, né, já não haja muito tempo de arrumar. Ou pode até haver, mas vai exigir um freio. Então, na medicina antroposófica, tem um ditado que é assim: ou você para, ou a vida te para. Eu me lembro quando eu escutei isso a primeira vez. Foi quando eu era bem jovem, com sucesso muito grande na minha vida profissional, e obviamente como qualquer um, me encantei com tudo aquilo. Bora, sou jovem, imagine, vou curtir tudo que eu tenho vontade. Até que eu tive meu primeiro estresse. E aí, o meu médico me internou numa clínica antroposófica. Eu falei, mas cara, eu não estou doente. Não, você não está. Mas a chance de você vir a ficar. Então é assim, ou você para, ou a vida te para. Aí que eu entendi o ditado. Ou eu paro e reestruturo tudo isso para poder continuar e ter uma vida gentil, serena, de sucesso e tudo mais, ou a vida vai te parar. A vida vai te parar quando você vai precisar realmente de uma internação de longo período ou já ter desenvolvido uma enfermidade que pode se tornar crônica, e aí as limitações que vão surgir na sua vida vão ser muito maiores. Muito maiores. Então, por isso que na antroposofia tem esse ditado: ou você para, ou a vida te para. Agora, ou você para, a vida te para, mais tarde, né, já como estudante do Dharma, enfim, eu entendo essa frase, né, você para, a vida te para, justamente com essa análise toda que o Dharma traz. Diariamente, basta você meditar, diariamente. Eu estou falando 10, 15 minutos, imagina, tem gente que não tem nem 5, mas vamos ver que tenha 5. Ou seja,
Aquela brincadeira do acordar de manhã e perceber, estou vivo, estou inteiro, não tive um AVC, estou capaz de posso levantar da minha cama, andar, caminhar, trabalhar, enfim. É nesse momento que todos nós devemos, qual o propósito da minha vida? O que é que eu quero para hoje? Quais são as ações que eu vou ter no dia de hoje? Então, a primeira parte da fala da antroposofia, ou você para, é esse parar todos os dias por alguns minutos e olhar para você mesmo, a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade das suas emoções, se você age de acordo com com a sua natureza inerentemente humana, eu estou falando da sua espiritualidade humana, né? Você olha tudo isso, agradece e põe um sentido e um significado nisso, para que amanhã você também possa acordar e depois amanhã você possa acordar, assim por diante. Isso está no campo das aspirações, o que eu posso fazer conscientemente, como autocuidar de mim mesmo, para me manter saudável, feliz, jovem, né? Aproveitar a vida. Nós temos o direito de aproveitar a vida, obviamente que sim. Mas o segredo é aproveitar a vida sem colocá-la em risco. Então, você para e olha isso todo dia. Se você não fizer isso, lá na frente, esse lá na frente a gente nunca sabe. Hoje eu posso estar com 20 anos, hoje eu posso estar com 30 anos, hoje eu posso estar com 40 anos, né? Então, esse lá na frente a gente nunca sabe. Tá claro? Tá aqui? Aí, dentro do que a gente vai falar, a gente vai abrir o livro de Sua Santidade, e a gente vai ver que a primeira coisa que ele vai falar é justamente isso, né? Quais são as escolhas que a gente faz? Isso não tem nada a ver com religião, com religiosidade. Isso tem a ver simplesmente com uma coisa chamada consciência. Eu estou consciente da minha saúde, do meu corpo, mas uma coisa que eu tenho que estar consciente é do quão frágil essa realidade é. O quão frágil. E ela pode ser frágil em relação a, a uma doença de potencial genético que se desenvolveu rapidamente. Ela pode ser frágil no sentido de uma epigenética que vem ao longo da minha história. Ela pode ser frágil no sentido do que aconteceu em Petrópolis. Eu nunca sei. Então, tem tantos aspectos naturais, quanto todos esses aspectos temporais, sobre os quais eu não tenho nenhum controle. Então, se minimamente, eu posso desenvolver essa consciência de autocuidado, de autorrespeito, porque isso é um respeito. Autocuidado é um respeito por você mesmo. Em última análise, quando a gente fala autocuidado, é autorrespeito. Respeito pelo quê? Pela fragilidade dessa natureza humana que nós temos. Esse corpo é extremamente frágil. Extremamente frágil. Está aí a pandemia para mostrar. Um vírusinho, né? A gente nem viu o vírus. Ninguém viu o vírus. Cadê o vírus? Um vírus. Né? Mas ele está aí, toda parte. E ele, um vírusinho, uma coisa que a gente nem vê, a não ser com o microscópio. Adentra o nosso organismo e destrói ele. Aqui vem o que nós estávamos falando uns minutos atrás. Se eu cultivo uma mente saudável, uma mente feliz, uma mente equilibrada, eu estou autocuidando da minha própria saúde. Dentro de uma mente feliz, existe essa mente feliz, promove no nosso corpo físico um estado autoimune elevado. Ou seja, a possibilidade de nós
ficarmos gripados, de nós, enfim, existem muitas doenças que a gente chama de oportunistas. Fungo na unha, herpes zoster, são doenças que a gente chama de oportunistas. Por que a gente chama de oportunista? Porque elas nos pegam, ou elas se manifestam, sempre e quando o nosso sistema imunológico estiver debilitado, estiver embaixo. Hoje também, a ciência, isso já é conhecido já há muito tempo, mas vale reforçar, nós sabemos que todas as vezes que nós estamos tristes, muito tristes, ou que nós estamos com preocupações muito densas, o nosso emocional está muito fragilizado, ou nós estamos com uma carga de trabalho muito grande, aí nós falamos de estresse mental e físico, essas condições abaixam e muito o nosso sistema imunológico. Aí o que acontece? Essas tantas doenças oportunistas se manifestam. Muitos. Principalmente fungos e bactérias. Então, é direto. Esse é um conhecimento verdadeiro, que todos nós somos inteligentes, somos capazes de entender isso. Então, pessoas que estão deprimidas, por muito tempo deprimidas, ou que estão passando por algum tipo de dificuldade por um longo período, elas estão emocionalmente deprimidas. Isso significa que seu sistema autoimune está em baixa. Isso significa que ela está susceptível, facilmente susceptível, a contrair algum tipo de doença. E muitas dessas que a gente chama oportunistas. O conhecimento budista sobre a relação mente-corpo é milenar. Milenar. Hoje em dia, a ciência tem, simplesmente, de uma maneira científica, através de pesquisa, cientificamente falando, confirmando isso. Mas, nossos avós, a medicina antiga, a medicina familiar, caseira, já apontava para tudo isso. Criança gripada não vai para a escola, criança isso, fica em casa, adulto... Não era assim? Uma mulher em resguardo após o parto ficava realmente 40 dias em casa. Enfim, hoje em dia, não. Hoje em dia, a demanda, né, por dinheiro, a ilusão de construir conforto material, adquirir muitas coisas. Não, toma aí um antibiótico anti-inflamatório, toma isso, antitérmico, antibiótico anti-inflamatório. Zerou, vai trabalhar, cara. Não é assim. Esses remédios, realmente, eles têm lá seus efeitos de nos ajudar. Mas existe uma coisa que é milenar. O remédio vai curar o sintoma, mas ele não curou a causa. O nosso corpo tem uma inteligência própria e ele precisa do seu próprio tempo. Por exemplo, quando você faz um corte na mão, um corte, só como exemplo, você não precisa falar, olha, célulazinha, agora você tem que se diferenciar, você tem que fazer isso, para criar casquinha. Você precisa falar isso? Não, você não precisa falar isso. Por quê? Vai acontecer. Aí, obviamente, para uma pessoa diabética pode ser mais longo esse período, mas enfim. O que eu estou querendo trazer é, o nosso corpo tem uma inteligência. As nossas células são inteligentes. Elas têm consciência, a gente chama consciência de inteligência, sabe o que tem que fazer. Cada coisa dentro de nós sabe o que tem que fazer. Uma mente em harmonia permite que esse processo natural, essa inteligência natural, siga seu processo e se reestabeleça. Quando essa mente está confusa, tensa, sentimentos desorganizados, toda essa informação vai migrar
para os nossos órgãos, para as nossas células, para as nossas glândulas, principalmente. E aí vai se promover um desequilíbrio todo. Então, eu curei a dor de cabeça, eu curei a febre. Mas a causa, o que permitiu que isso tudo se desenvolvesse? Isso ainda está. Então, a chance de eu voltar a reincidir, ou seja, voltar a ter a dor de cabeça, voltar a ter a febre, voltar a ter os sintomas que eu estava tendo, está aí. Porque a causa disso ainda não está sanada. Hoje também isso é conhecimento científico, isso não é mais no campo do esoterismo, do bruxismo, sei lá, da crença popular. Não. Isso hoje é ciência. Então, nós temos que ter o equilíbrio. Então, a ciência realmente evoluiu muito. A ciência hoje colabora para que nós possamos, né, ter uma vida mais longa. Mas o que adianta ter uma vida mais longa com o emocional todo arrebentado? Com uma compreensão da realidade totalmente confusa. Nós vamos ter vários tipos de adoecimento. Então, quando a gente fala na temática do livro, a doença como caminho, é mais nesse sentido, bem no começo da história. Né? De entender o nosso próprio processo de adoecimento. E como que cada um de nós pode ser protagonista da sua própria cura e não coadjuvante. Isso no hospital está já no conhecimento tão elevado, a gente vai falar da empatia entre o médico e o paciente. No Dharma, a gente vai falar na nossa confiança no nosso professor. Sabendo que o professor não é ele que vai nos curar, mas o nosso professor é aquele que nos orienta, que nos dá as dicas sobre como nós podemos mudar a nossa postura, o nosso entendimento sobre a realidade, para que nós não venhamos a desenvolver essa fadiga mental, essa fadiga emocional e a fadiga espiritual. Então, nós temos fadiga, né, do corpo, fadiga da mente, fadiga das emoções e fadiga do que a gente chama de espiritualidade. Mas, de novo, nada a ver com religião, religiosidade. Né? Então, é importante que a gente venha a desenvolver esse tipo de saber, esse tipo de conhecimento. Tá bom? Eu vou pedir para fazer a primeira projeção da primeira parte do livro, já a primeira página, né? Para que a gente venha a ver que isso já está na primeira parte. Lembrando que essa é a transcrição do ensinamento da sociedade. E sim, pode mudar. Bota um pouquinho. Aqui, ó, essa capa, ela tem tudo a ver, porque Sua Santidade deu a iniciação sobre o Buda da Medicina. É uma coisa que eu vou falar mais tarde, né? O que realmente o Buda da Medicina representa. Isso eu falo todo o 8º dia do mês, antes da gente fazer o puja, eu falo sobre o que verdadeiramente representa o Buda da Medicina. Né? E eu costumo dizer uma coisa bem simples assim, o Buda da Medicina é fazer as pazes com tudo aquilo que nos adoece. Tá bom? Então, na primeira página, porque como eu não consegui botar as cores, então era bom quando eu coloco a cor, porque daí você sabe, né, onde ele vai parar, mas sem chance de botar nesse aí, não deu para fazer highlight. Aí eu acho que deu umas 3 páginas antes de começar a rodar. Aí. Então, o título do livro é Tomar a Doença como Caminho. Dentro do que a gente já falou até agora, nós podemos ter aqui o adoecimento, né?
ficar doente, adoecer, vem como consequência de uma série de causas e condições. Essas causas e condições podem ter sido criadas nessa vida, no sentido que, nessa vida no sentido como? Da maneira como nós interpretamos a realidade, da maneira como nós reagimos a essa realidade, o quão consciente nós estamos das nossas emoções aflitivas, o quão consciente nós estamos das nossas atitudes diárias, o quão consciente nós estamos no nosso ambiente mental. Ou seja, isso tudo significa a maneira como nós reconhecemos a realidade que nós estamos vivendo e essa compreensão da realidade é que justamente promove e gera a nossa reação. Tomar o adoecimento como caminho é você olhar, né, se você desenvolveu um tipo de enfermidade, você ter a oportunidade de perguntar a você mesmo o que que eu não observei, o que que eu demorei para notar, por que que eu demorei para ter a mim mesmo como a melhor opção. O que eu quis dizer com isso? Isso significa autocuidado. Ter a mim mesmo como melhor opção é entender que, por mais maravilhoso que o cenário externo possa ser, salário, posição, sucesso, né? A gente olha isso. Eu acabei de testemunhar a mim mesmo, né? Quando mais jovem. A gente olha para é um vislumbre. E aí a gente esquece de um monte de outras coisas. Inclusive, de como é que eu cheguei até ali. Então, ter o adoecimento como caminho é não esperar ter uma grande enfermidade, mas até nas pequenas, dor de cabeça, diarreia, má digestão, esses são sintomas primários de que alguma coisa em você, ou seja, na sua maneira de compreender a realidade, não está certa. Então, aqui é o seguinte, nós falamos de digestão física, certo? Muito bem. Então, para que você tenha uma boa digestão, a boa digestão começa por onde? Primeiro, em você observar o que você quer comer naquele dia. Então, eu brinco assim, você vai no buffet, a gente faz no buffet como? Você já pega ali o prato e já sai tuf, 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 vai botando tudo. Se você, antes de fazer isso, você tivesse uma rotina diferente, você desse uma volta no buffet tranquilamente, observasse aquilo que está sendo oferecido naquele buffet. E perceber, o seu corpo vai dizer, o que eu gostaria de comer hoje? Ou até você perceber, eu como isso todo dia, por que hoje eu não ofereço a oportunidade de comer algo diferente? Primeiro, só aí já está. Porque geralmente a gente vai catando aquilo que a gente está acostumado a comer. Por que nós não damos a oportunidade a nós mesmos de comer alguma coisa diferente? De experienciar, dar a nós a oportunidade de experienciar algo diferente. Aí você pode levar essa mesma atitude para a maneira como você age e reage durante o dia. Eu sempre falo desse jeito, eu sempre reajo desse jeito, eu penso desse jeito, eu tenho esse conceito, eu tenho esse preconceito, eu tenho padrões de pensamento, padrão de fala, padrão de comportamento. Por que eu não ofereço a mim mesmo a oportunidade de mudar um pouco e ver o que acontece quando eu mudo? Então, no buffet, faça isso. Dê uma volta, olhe tudo que tem e aí escolha conscientemente o que eu quero comer. Segunda coisa é sua postura na hora que você vai comer. Cortar os pedaços das coisas pequenas, mastigar 21 vezes conscientemente, preparar esse alimento para a digestão na sua boca, na sua saliva.
e depois engolir. Eu sempre falo, pessoal, estômago não tem dente. Muito bem. E aí, esse alimento vai cair lá no seu estômago. E lá tem uma coisa chamada suco gástrico. O suco gástrico sofre imensamente a influência das nossas emoções. Então, se eu estou nervoso, bravo, e assim por diante, eu estou produzindo um suco gástrico bastante denso, bastante carregado. Isso vai prejudicar a digestão. Vai diminuir a absorção das coisas boas que haviam naquele alimento. Agora, isso não tem nada a ver com o alimento. Isso tem a ver com a sua escolha, com a sua paciência de mastigar corretamente e ter, na hora de comer, minimamente um estado de relaxamento mental, para que o seu processo digestivo aconteça da melhor maneira possível. E não causar constipação depois, intestinal, intestino preso. Tudo isso está associado às nossas emoções. Então, aqui já está uma maneira de nós percebermos que a nossa digestão física e a nossa digestão emocional, mental e espiritual são interdependentes. Minimamente, isso quer dizer autocuidado. A mesma dificuldade que nós temos em digerir, entre aspas, uma conversa, algo diferente que me foi dito, uma situação nova que me foi colocada, um enfrentamento, são processos de digestão. Então, aprender a ouvir, aprender a perceber como que você está ouvindo o que o outro está dizendo. Se você já está encurralado dentro de todos os seus julgamentos, de posturas rígidas, difíceis, não dá você mesmo a oportunidade de mudar, para que a digestão desta conversa possa ser mais produtiva, construtiva e benéfica. Então, vou dar um salto quântico. Dentro do Mahayana, nós somos do budismo Mahayana, né? Somos Vajrayana Mahayana. Tudo que nós fazemos não é para benefício próprio. É em benefício de todos os seres. E nós nos contentamos, nós nos realizamos, aí sim, quando nós vemos que o que nós pensamos, falamos e fazemos constrói causas e condições para o benefício e felicidade de todos os seres. Então, na verdade, a nossa alegria é ver o outro feliz. Ver alguém feliz me faz feliz. Isso é o oposto da visão egoísta, egocentrada, que visa a sua única e exclusiva felicidade. Então, isso tudo tem a ver com essa digestão. Digestão. Eu estou acostumado a falar da digestão alimentar. Mas essa digestão alimentar está intimamente relacionada com a nossa habilidade de ter uma boa digestão mental, uma boa digestão emocional e uma excelente digestão espiritual. E isso, assim como escolher o alimento, diz respeito às nossas escolhas. Qual é a minha escolha? Hoje eu estou dotado desse corpo perfeito, saudável, uma mente perfeita, saudável. Tenho lugar para morar, roupa para vestir, comida para comer. Tenho um trabalho que me remunera. Eu consigo me manter. Eu tenho, nesse exato momento, todas as condições que eu preciso para me desenvolver como ser humano. Qual é a minha escolha? É disso que a gente está falando. Então, o texto foi para a direita. Centra ele de novo, por favor. Não tá? Olha o lado de cá, não está aparecendo. Assim, pronto. Aqui, ó. O lugar que eu quero marcar é aqui, ó. Como seres humanos,
Onde está a minha flechinha aqui? Ó. Como seres humanos, temos muitas necessidades nas nossas vidas. Precisamos de muitas coisas, mas o mais importante é o caminho espiritual. Uma vez, marque 10 que vai marcar. Uma vez que todas as outras coisas são apenas temporárias. Então, a primeira coisa, paralelo temporário, desce paralelo temporário. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que não é novidade para ninguém que nós vamos morrer. Então, é temporário. Podemos viver 100 anos, mas é temporário. Do contrário, seria eterno. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é isso. Por ser temporário, nós devemos nos dedicar, assim, trabalhar, temos nosso processo de trabalho, profissão, ganho, enfim, mas fazer as escolhas que o nosso trabalho, que a gente faz, as companhias que a gente tem, a roupa que eu, enfim, a comida que eu como, enfim, tudo isso esteja em harmonia e não venha a ser um grande causador de estresse físico, mental, emocional, espiritual. Então, isso nos ancora. Quando nós meditamos para nós ancorarmos a nossa atenção. Então, a gente respira para ancorar a nossa atenção. Então, quando eu respiro, tenho consciência da minha respiração, eu sei que eu estou vivo. Quando eu respiro, eu tenho consciência do meu corpo inteiro. Aí eu tenho consciência que eu estou saudável, que eu estou habilitado a viver uma vida. Me permite construir uma vida feliz. Quando eu respiro, eu tenho consciência da dimensão da minha consciência, da minha inteligência. Então eu reúno todas essas condições neste momento. Mas tudo que eu vier a construir, fazer, é temporário. Porque esse corpo morre. Tudo que eu construir materialmente, eu não vou levar quando eu morrer. Mas certamente, sem a menor dúvida, eu vou levar, né, na minha morte, todas as memórias, que aí vai ser a nossa consciência, de as consequências de todas as coisas boas que eu construí. E também as consequências de todas as coisas não boas que eu também fiz. Por isso que a sociedade fala que de todas as coisas, a mais importante é a espiritual. Não estou falando de religião. Espiritual aqui quer dizer virtudes. Virtude aqui quer dizer que todas as coisas que eu pensei, falei e fiz foram sempre baseadas numa compreensão a melhor que eu pude ter da minha realidade, foi baseada nessa aspiração de que seja o que eu fizer, falar e pensar, seja sempre positivo e construtivo e benéfico a todos os seres. Então, quando eu trago isso para mim de uma maneira bem lúcida, eu entendo. Eu não sei quantos anos eu vou viver, mas eu sei que nesse momento, no aqui e no agora, eu tenho todas as condições de ter uma vida feliz e de ser, de alguma maneira, causa e condição de felicidade a outros seres. Gratidão aos meus pais, à minha família que cuidou de mim, né? Primeira coisa. As causas e condições que promoveram esse nascimento tão auspicioso porque há tudo nele que eu preciso. E agora, a minha felicidade não deve ser egoísta. Ela deve ser altruísta. Ou seja, tudo que eu pensar, fizer, seja para o benefício e felicidade de todos os seres. Isso é espiritual. Essa é o que a gente chama de espiritual. Quando nós nos damos conta disso. Não é uma vida só. É um contínuo. Aí, no continuar do parágrafo, ele vai dizer: o caminho espiritual não se cinge apenas, ou não se restringe, né? Apenas a esta vida. Prolonga-se para próximas. Acompanha-nos sempre. Portanto, a vida espiritual é muito importante. E isso, em última análise, significa dizer, quando a gente fala de uma vida espiritual, significa de uma mente virtuosa. Uma mente virtuosa significa uma mente que não pensa o mal de ninguém. Não julga, não condena, não ameaça, não calunia, não difama. É uma mente que é feliz. Ela sabe do potencial dela. Nós sabemos do nosso potencial.
A gente não precisa ficar perdendo tempo com raivas, vinganças, pensamentos negativos. Não precisa. Porque todas as ações que nós fizermos com raiva, com ciúmes, com inveja, com ambição e assim por diante, vão ser a causa e condição do nosso adoecimento. Seja um adoecimento físico, seja um adoecimento mental, seja um adoecimento emocional, ou seja um adoecimento espiritual. Ou seja, bota todo esse pacote junto, e aí vai ser a vida que nós vamos estar vivendo nesse momento, até o momento da nossa morte, vai ser consequência de tudo isso, e para uma próxima vida, nós vamos levar isso. Então, certamente, que não vai ser uma receita muito boa para um renascimento feliz. Então, é isso que Sua Santidade chama de nós entendermos que as coisas são temporais. Então, nós podemos ter muitas coisas, mas nós não devemos nos apegar a elas. Nós podemos ter muitas coisas, a melhor coisa de fazer com essa muita coisa é compartilhar, de maneira que esse tanto isso que a gente seja, que a gente tem, que a gente possa também oferecer para que outras pessoas possam ter o que elas ainda não têm. E aí nós vamos ficar ainda mais felizes do que ficar fechando a gaveta do guarda-roupa e não dar roupa velha para ninguém. Para quê? O que você tem, doa, oferece, ajuda os outros. O que é isso que se chama uma visão espiritual da vida? Roda para mim, por favor. Ok? Então, Sua Santidade começa já falando sobre essa parte, que é onde a gente delineia para nós mesmos, ou já começa a abrir, pode falar, começa a abrir para nós mesmos essa grande oportunidade de nós virmos verdadeiramente entender. Nós temos um ensinamento precioso? Nós temos um ensinamento precioso. Obviamente que tem. Olha cada um de nós, né? E olha, milhares de pessoas que também têm corpo perfeito, mente perfeita, tem tudo, tudo. Só que nós aprendemos a olhar para nós aprendemos a olhar a vida de uma maneira de ser feliz ou não feliz, pelos bens que a gente tem, pela roupa que a gente usa, pela conta bancária que a gente tem, pelo carro que a gente dirige, pelas festas que a gente pode ir. Isso tudo é temporal. Tudo isso, definitivamente, é temporal. Não que nós não podemos ter, mas nós temos que ter o equilíbrio, a lucidez de ver o quanto isso. Aqui tem uma pegada muito importante, que é uma pergunta simples. Você possui um carro ou o carro te possui? Entende a diferença dessa pergunta? Você tem uma conta bancária abastada? Ou é a conta bancária que tem você como escravo para manter ela abastada? E assim por diante. É muito simples para você entender quem está dominando quem. Se você, no sonho de ter um carro chique, uma moto isso ou aquilo, se escraviza 8 horas por dia, fazendo talvez um trabalho que não tem nada a ver com o que você realmente gostaria de estar fazendo, ou que gera em si um estado mental de profunda insatisfatoriedade, e isso gera um estado mental extremamente conflituoso e debilitante. Então, não é raro você ver pessoas com grande abundância material, mas, infelizmente, se mantendo à custa de antiansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, e assim por diante. Então, isso mostra que ter materialidade, ou seja, grande abastança material, não é certamente o GPS da felicidade. Por quê? Porque essa imagem mental ilusória, que o carro do ano, a roupa do ano, o computador do ano, o telefone último da última geração, tudo isso, se eu coloco isso na minha imagem mental como aquilo que me faz feliz, certamente, eu hoje sou escravo de tudo isso. Aí eu mato, brigo, engano, calunio, ultrapasso, corrompo. Tudo isso é uma lista de ações
não virtuosas, para sustentar essa ilusão. E aí, de repente, eu tenho tudo isso e um câncer básico, que vai consumir a minha vida e provavelmente eu não vou poder usufruir de nada disso que eu tenho. Então, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de lucidez. Sempre que eu me perceber escravo do meu sonho, esse sonho não é lúcido. Sempre que eu empodero prazeres sensoriais, que vai controlar o que eu vou fazer, e, acima de tudo, eu perco a consciência do que eu estou fazendo para conseguir ir naqueles lugares, eu me tornei escravo de mim mesmo. E certamente, cedo ou tarde, um adoecimento pode me ocorrer. Agora, mais para frente, um pouquinho no livro, a gente vai perceber que o adoecimento pode não surgir nessa vida. E que as consequências disso que eu estou criando não ser experienciado nessa vida. Aí fica uma chance, já que não é nessa vida, eu não acredito que tem outra, então eu não vou me preocupar com isso. É uma linha de pensamento. Mas nem sempre é assim. Porque talvez coletivamente nós estejamos hoje em dia produzindo muito mais causas de uma, vamos chamar assim, uma explosão kármica, ou seja, de um grande sofrimento coletivo, como consequência de tudo isso. Talvez a gente já esteja até experienciando um pouco de tudo isso. Nessa pandemia, talvez seja uma resposta a muito disso. E mesmo durante a pandemia, né, nós realmente nos preocupamos, não foi tanto com a pandemia, nós nos ficamos começando a desenvolver emoções muito fortes, porque eu fui apartado da minha rotina. Mas, acima de tudo, eu percebi que realmente eu não tenho controle sobre nada. Talvez esse seja o maior peso do sofrimento da pandemia, é perceber que eu não tinha controle sobre nada. Ou, como a gente fala no popular, isso não estava no meu planejamento. Não estava no planejamento de ninguém. Não estava no planejamento econômico de nenhuma companhia aérea, de nenhuma rede de hotel, de uma grande empresa, de um grande empreendimento que estava sendo implantado. Realmente não estava no planejamento de ninguém. Isso realmente vem dizer que nós não temos controle sobre nada. Então, às vezes, as pessoas tinham empregos, fizeram financiamentos, compraram carros, compraram carro, compraram isso, compraram aquilo, porque eu trabalho nessa empresa faz tantos anos, tenho um status dentro da empresa muito bom. Aí veio a pandemia, a empresa faliu, a empresa fechou, eu perdi emprego, não tenho emprego. Se eu for para o emprego, eu não vou achar na mesma posição que eu estava nessa anterior, não vou encontrar emprego com o mesmo salário que eu tinha, e aí tudo aquilo que eu construí, tive que começar a vender, porque senão eu não conseguia manter minha família. Isso tudo é para mostrar que nós não temos controle sobre nada. Isso é assustador? No primeiro momento é. No segundo momento é altamente libertador. Depende de como nós nos colocamos sobre isso. Então, dentro do que Sua Santidade diz aqui, é uma compreensão sobre por que esse renascimento é tão precioso, eu já falei, mas mais do que isso, nós aprendemos que todos nós temos uma mente primordial. Ou seja, todos esses adensamentos emocionais que nós podemos ter, essas confusões todas, tudo isso está na superfície, bem superfície da nossa mente. O exemplo disso que a gente dá é você olhar para o oceano e ele pode, em algum momento, ter ondas enormes, aqueles movimentos enormes, né, na superfície. Mas à medida que você desce, se aprofunda nesse oceano, todo esse movimento cessa, cessa, cessa. E aqui embaixo está uma calmaria. Isso é uma maneira de dizer, todas essas nossas preocupações, essas ilusões, esses quero-quero, principalmente os quero-quero que promove tanta instabilidade e me faz tomar decisões totalmente equivocadas porque eu quero-quero, então eu largo mão tudo que eu tenho porque eu quero-quero. Né? Todo esse quero-quero está nessa superfície ignorante, que atribui realidade verdadeira a tudo isso.
Mas tudo isso, como eu já disse, é temporário. Inclusive a nossa saúde, o nosso corpo, ter o corpo perfeito, tudo isso é temporário. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer pode promover uma causa e consequência de eu ter um corpo mutilado, perder a consciência, perder a fortuna, perder tudo que eu comprei. Então, desenvolver a lucidez de que quanto mais simples, melhor. E quanto mais simples for, mais tempo eu vou ter para cuidar de mim. E cuidar daqueles que cuidaram de mim. Ou cuidar daqueles que eu agora sou responsável. Enfim, desenvolver essa visão. Desenvolver um entendimento de que, mesmo no meio das mais profundas aflições mentais, emocionais, nós temos, sim, total habilidade de trazermos a nossa atenção novamente para um estado onde a gente experiencia serenidade, lucidez, calma e contentamento. Todos nós somos capazes de fazer isso, se assim quisermos. Se isso fizer sentido e significado na nossa vida, a gente faz. Então, vai encerrar porque já está na hora do almoço. Eu sei. O que fica aí para pensar na hora do almoço é o que realmente traz sentido e significado para a nossa vida. E se hoje, nesse momento, nós estamos, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, está alinhado com isso? Ou nós estamos, lentamente, nos tornamos escravos das nossas próprias ilusões? Tá bom? Então, fecha o livro, por favor. Então, a gente vai parar para almoçar. E eu queria que vocês refletissem sobre tudo isso que eu falei. E aí, depois do almoço, a gente vai desenvolver bem mais a partir de uma compreensão maior do que é saúde, do que é os adoecimentos, qual é uma compreensão mais abrangente, baseada no karma, que a gente pode vir a ter, e como que a gente pode resgatar muito disso ainda nessa vida, e assim dando, né, promovendo causas e condições para uma vida saudável, lembrando que saúde não é ausência de doença. E a doença, se existe a doença, nós não somos a doença. São duas coisas. Saúde não é ausência de doença. E seja qual for a doença, nós não somos ela. Então é isso que a gente vai desenvolver na parte da tarde. Tá bom? Então, a gente vai parar de almoçar e 2 horas a gente retorna. Um bom almoço para vocês. Até